Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos diz o seguinte: que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É o nosso Deus que supre as nossas necessidades. Quando precisamos de saúde, quando precisamos de recursos. E eu quero dizer aos membros da igreja que vocês podem continuar entregando seus dízimos e ofertas por meio eletrônico, porque a igreja continua a sua marcha, a sua manutenção, e como não temos tido cultos presenciais já há uma semana, a maneira mais tranquila, mais fácil é você fazer por meio eletrônico. Porém, a nossa junta de diáconos está à disposição, se há algum irmão idoso ou algum irmão que não possa sair de casa, mas está com o seu dízimo e sua oferta, por favor, entrar em contato que algum diácono nosso irá recolher com todo o empenho, com toda a voluntariedade possível. Que você continue sendo fiel ao Senhor com seus dízimos e ofertas a despeito desse momento em que não podemos estar aqui juntos presencialmente no culto. Mas se lembre, estamos separados por um vírus, mas estamos juntos em Jesus, o nosso Senhor. E estamos aqui para adorá-lo. A igreja não está reunida neste momento, há apenas um pequeno grupo, bem reduzido, de colaboradores do culto, pessoas do louvor, uma escala reduzida, 2 diáconos, 2 presbíteros que aqui estão para produzirem o culto online, mas a igreja não está reunida, porque nós estamos em quarentena, obedecendo à quarentena, mas não por isso iremos deixar de fazer o culto ao Senhor, tanto aqui na transmissão, quanto vocês aí em casa. Vocês pais, por favor, façam culto infantil com seus filhos. O material já foi disponibilizado via WhatsApp pela coordenadora do departamento infantil. Também tem um material físico que foi disponibilizado. Não deixe de fazer o culto com o seu filho. E também não deixe de enviar foto com a sua família agora reunida para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso querido seminarista Caio, que irá trazer a mensagem do Senhor, falando sobre isso. O que Deus espera de nós em meio a uma calamidade. Qual é a advertência da Escritura a respeito disso? Então ouça, porque é a palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Vou chamar o seminarista Caio aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos que estão aqui, irmãos que estão em casa. Sou eu de novo. Hoje de manhã nós tivemos aqui o estudo e agora à noite sou eu de novo, que na escala eu já estava incumbido de trazer a palavra do Senhor para a igreja hoje. Eu peço a você que abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 24. Nós vamos ler um bom trecho aqui. Acompanhe comigo, nós vamos ler até o verso 2 do capítulo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata.
Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim lhe faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos orar antes de nós iniciarmos? Pai Santo, nós estamos aqui humildemente diante da Tua palavra, sabendo que sequer somos merecedores de ouvi-la, mas, ó Deus, pedimos que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Tu nos abençoes ao meditarmos nela. Edifica-nos, ó Deus, edifica o Teu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Segunda Guerra Mundial foi a maior atrocidade que a humanidade já testemunhou em toda a sua história. A estimativa é de que 50 milhões de pessoas morreram, né, na Segunda Guerra Mundial. Em meio a essa calamidade que foi a Segunda Guerra, a Inglaterra estava sofrendo muito, porque os aviões da Alemanha, da Luftwaffe, sobrevoavam a ilha da Inglaterra e bombardearam as cidades, matando muitos civis. O povo da Inglaterra estava aflito, estava desesperançoso, estava abatido, porque não via saída para aquela situação. Estava sofrendo muito na guerra, estava perdendo muitas pessoas. Os jovens já não tinham mais esperança. Eles sabiam que se não estavam no campo de batalha, eles seriam enviados para o campo de batalha e em poucos dias seriam dados como mortos ou desaparecidos. Nesse contexto, meus irmãos, um homem chamado C.S. Lewis, um escritor inglês, ele começa a proferir conferências para ajudar as pessoas a se recobrarem a consciência, a levantar o moral do povo da Inglaterra. E a rádio BBC o convida para proferir essas palestras na rádio para todo o povo da Inglaterra. E aquilo foi muito marcante. Ele passou 2 anos proferindo essas conferências. E essas conferências resultaram no livro que a gente conhece hoje como Cristianismo Puro e Simples. É um livro que até hoje fala o coração de muitos. É um livro que até hoje abençoa muitos. Mas o que me chama a atenção é que, naquela situação de calamidade, para curar o coração do inglês, C.S. Lewis, ele não traz mensagens de encorajamento simplesmente. Ele não chega e diz e traz mensagens como a gente vê por aí, de que vai dar tudo certo, dá um tapinha nas costas do inglês. Não. Ele decide relembrar o povo inglês do que significa ser cristão, o que é o cristianismo. Ele fala da existência de Deus, ele discute a existência de Deus, ele fala sobre o que é ser cristão, sobre perdão, ele fala sobre sofrimento,
ele fala sobre dor, ele fala sobre o mal. E isso marcou muito o povo da Inglaterra. Queridos, C.S. Lewis entendeu que é olhando para o que significa ser cristão, o que significa tudo isso que nós estamos fazendo, que o povo vai ser curado. E é à luz disso que eu quero falar com vocês algumas advertências para tempos de calamidade. Queridos, a primeira advertência que nós temos para os tempos de calamidade é que os tempos de calamidade podem matar a sua humanidade. Olha o verso 25. Houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos. Aqui a gente vê uma coisa que nós testemunhamos aqui, nesses tempos de calamidade que estamos vivendo. Os preços das coisas que eram baratas subiram muito. Isso por causa de oportunistas que viram a necessidade das pessoas, a procura aumentando, então eles elevaram os preços para se aproveitar da situação de desespero que o povo estava vivendo. Olha só, uma cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. 80 ciclos é equivalente a mais ou menos 1 quilo de prata. Veja como ficou caro isso. Veja como os comerciantes se aproveitaram dessa situação para se enriquecerem. Se aproveitaram da fome do povo, se aproveitaram da aflição do povo, do desespero, para poderem obter mais e mais dinheiro. E a gente vê isso hoje, até hoje, a ponto de que governos tiveram que emitir decretos e fazer policiamento em supermercados para evitar essa elevação descabida, desproporcional dos preços. Isso, irmãos, é fruto da falta de amor ao próximo. Isso é fruto da pessoa que não consegue pensar no próximo na situação de calamidade e ver que não é tempo de se aproveitar, é tempo de repartir, é tempo de compartilhar. Essas pessoas tiveram a sua humanidade morta. Mas não somente isso, a humanidade ela pode chegar a um ponto mais de depreciação maior ainda. Olha ali no verso 28. Respondeu ela: esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Veja que ponto que o ser humano pode chegar em uma situação de calamidade. A que ponto a humanidade que está em cada um de nós, ela pode se deteriorar. O rei rasgou suas vestes e lamentou isso. Não pense que isso foi uma coisa do passado. Mas hoje isso pode acontecer. Depende de a que ponto que a situação de calamidade chegue. A gente teve a decretação do estado de calamidade por parte do governo, mas ainda estamos longe de uma situação assim. Mas, irmãos, nós devemos pensar o seguinte, que nós somos criados para amarmos ao nosso próximo. Deus nos criou para amarmos ao nosso próximo. Quando a gente entende isso, a gente entende qual que é o céu que estamos chegando. Essa semana nós recebemos vários vídeos pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e nós vimos as pessoas se degladiando, as pessoas brigando no supermercado por causa de um álcool em gel, por causa de papel higiênico. As pessoas elas perderam totalmente a noção. As pessoas perderam totalmente a sua humanidade, o amor ao próximo. É cada um buscando para si, cada um pensando somente em si, em satisfazer as suas necessidades. Mas o tempo de calamidade, irmãos, é tempo de nós exercermos a nossa humanidade e amarmos ao nosso próximo. E é isso que se espera não apenas de todo ser humano, mas principalmente de nós cristãos. Nós cristãos precisamos dar o exemplo nesses tempos. Nós não podemos agir como animais, pensando somente, colocando a nossa saúde, o nosso conforto, colocando a nós mesmos acima de qualquer coisa. Nós precisamos amar ao próximo. Nesses tempos de calamidade,
nós precisamos exercer a humanidade nova e renovada que temos em Cristo e mostrarmos ao mundo, sermos uma luz para o mundo, para onde o mundo possa olhar e ter esperança. Nós cristãos precisamos ser isso. Eu espero que nenhum dos nossos tenha envergonhado o Evangelho em uma situação como essa no supermercado, brigando por causa de um álcool em gel, envergonhando o nome de Cristo. A segunda advertência para tempos de calamidade, irmãos, é que esses tempos, eles expõem os inimigos de Deus. Olha no verso 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Pano de saco era uma expressão cultural daquele tempo, em que eles botavam um pano de saco para mostrar um lamento, para mostrar que eles estavam lamentando por dentro, que a alma deles estava aflita. Mas olha só como o rei estava aflito, como ele estava pesaroso. No verso 71, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu lhe ficar hoje sobre os ombros. O rei não estava tão aflito assim. O rei, ele logo direciona a ira dele para cima do profeta de Deus, para cima de Eliseu. E é isso que os homens inimigos de Deus fazem. Eles se levantam contra a igreja, que a igreja é o profeta de Deus hoje. Eles se levantam contra a igreja. Quando vem o tempo de calamidade, eles culpam a igreja. A gente viu muita gente nos primeiros sinais de que teríamos que fazer uma quarentena, de que teríamos que fazer alguma reclusão aqui no Brasil. Muita gente, nos primeiros momentos, já levanta e fala: fechem as igrejas. Fechem as igrejas. Nós tivemos o carnaval, nós tivemos jogos de futebol e já tinha gente olhando para a igreja e pedindo para a igreja fechar. Queridos, a igreja é a última que tem que fechar. É o lugar onde a gente vai buscar o consolo, vai buscar o alento, vai orar a Deus, vai pedir a Deus o socorro. No tempo de calamidade, para onde nós iremos? Nós devemos ir para Deus. E o inimigo de Deus, ele se levanta e direciona a sua ira contra a igreja. Infelizmente, nós chegamos à situação de que tivemos que fechar a igreja. Mas a questão que eu estou colocando são aqueles que primeiro se levantam contra a igreja, primeiro já pensam logo em atacar a igreja. Nós fechamos a igreja em caso de última necessidade. Não foi uma decisão fácil para o conselho, não foi uma decisão fácil para os presbíteros, para o pastor chegar a essa conclusão. Porque a igreja, ela é muito importante. A igreja, irmãos, é um lugar em que nós buscamos a Deus e pedimos o seu socorro, a sua misericórdia. A humanidade devia correr para a igreja, devia correr para os pés de Deus, devia correr para Deus e pedir misericórdia, abandonar os seus pecados, pedindo a Ele que livre esse mal, que livre desse mal. Quem sabe se o mundo se arrependesse dos seus pecados, quem sabe se o nosso país se arrependesse dos seus pecados e corresse para os pés de Cristo, se Deus não nos livraria disso. Quem sabe? Mas eu quero falar com você, irmão, porque não adianta a gente falar que o mundo não se converte, que o Brasil não se converte, se nós mesmos estamos com o coração duro. Examine a sua vida, examine a si mesmo e veja os seus pecados. O tempo de calamidade é um momento de, se você tem alguma coisa que te faz separação entre você e Deus, é tempo de você se reconciliar com Ele, é tempo de você se arrepender, pedir perdão. Em terceiro lugar, irmãos, o tempo de calamidade, ele está sob o controle de Deus. Capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Essas palavras de Eliseu mostram que tudo estava sob o controle de Deus. A cidade de Samaria estava sitiada, um exército estava
colocado ali, havia fome, havia calamidade dentro da cidade de Samaria, mas aquilo estava sob o controle de Deus, e Deus determina o tempo para que aquilo passe. A situação em que nós estamos vivendo, Deus já tem um tempo determinado para isso. Deus tem um tempo determinado, está tudo sob o controle dele. E isso deve nos fazer descansar. Nós, como cristãos, como crentes, nós não podemos desesperar, nós não podemos entrar em pânico, nós não podemos perder as esperanças, não podemos pensar o que vai ser de mim amanhã. Não, tudo está sob o controle de Deus. Ele tem cuidado de nós. É como a canção que nós cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não importa, irmãos, pelo que nós estamos passando, tudo está sob o controle de Deus. Ele tem tudo nas suas mãos. Pense também que Deus pode estar provando a sua fé. Olha lá no verso 2, no finalzinho, o que Eliseu diz àquele capitão que duvidou da palavra de Deus: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A sentença para esse capitão, por não ter crido, foi não desfrutar da bênção que Deus traria. Deus pode estar provando a sua fé neste momento. Deus pode estar querendo saber de que é feita a sua fé. E você será aprovado. Como está a sua esperança? Como está a firmeza do seu coração? Você está com medo dessa situação? O medo, na verdade, ele é o contrário da fé. Porque a pessoa tem medo porque ela não crê, ela não está crendo que Deus está cuidando dela. Quanto mais fé você tiver, menos medo você vai ter. E vai passar por essa situação. Examine a sua fé, irmãos. Examine a sua fé, meu irmão. Para que Deus, quando prová-la, ela seja aprovada. Queria terminar dizendo o seguinte, que depois dessas grandes guerras, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em uma crise existencial. Isso porque o homem achava que estava no fim da história, o homem achava que estava tudo bem, que o homem tinha chegado no seu ápice, mas de repente eclodem duas grandes guerras que destruíram tudo, e eles viram a que ponto pode chegar a maldade humana. E o mundo até hoje vive essa situação de desespero, de falta de esperança. A filosofia não trouxe solução, a política não trouxe solução, nada trouxe solução. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque só Cristo pode trazer solução. Só Cristo pode trazer a solução para esses problemas. Só Cristo pode redimir a nossa humanidade. Se nós vemos maldade dentro de nós, vemos maldade na humanidade, só Cristo pode redimir isso. Só Cristo pode mudar essa situação. E cabe a nós, cristãos, mostrarmos para o mundo essa nova humanidade que nós temos em Jesus. Amando o nosso próximo no tempo de calamidade. Não desesperando. Examinando nós mesmos. Procurando reconciliação com Deus. Abandonando os nossos pecados. É tempo, irmãos. Tempo de calamidade, meus irmãos. É tempo de ficar mais crente ainda. É tempo de ficar 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais crente. Amém? Que o Senhor nos abençoe.